Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente às equações diferenciais. E aqui eu vou estar, como prometido, utilizando o GeoGebra para esboçar campos de direções. Tá certo? Esses exemplos que eu peguei aqui, A, B e C, eles foram feitos durante as videoaulas feitas no quadro, certo? Lá a gente vê que demorou um bocado para fazer. É importante, né? Eu não tiro a importância de fazer lá, porque a gente revisitou o cálculo, né? Viu que a derivada, na verdade, ela corresponde à inclinação da reta tangente. A gente definiu adequadamente os campos de direções como sendo retas tangentes a essas soluções, tá certo? Que são muito úteis quando a gente não consegue, por exemplo, resolver uma equação diferencial, a gente pode apenas analisar o seu campo, que é equivalente simplesmente a atribuir pontos, certo? Então, quantos mais pontos a gente atribuir, melhor a gente vai ter a ideia de como a solução daquela equação diferencial está se comportando, tá certo? Então, aqui eu tenho o exemplo, né? O que ele pede? Né? Utilize o GeoGebra para esboçar o campo de direções associado às equações diferenciais a seguir. Então, o item A, y' igual a 2x, o item B, y' menos y igual a 0, e o item C, dy dx igual a menos x sobre y. Só para ressaltar, todos esses foram feitos nas videoaulas anteriores, tá certo? Então, vamos aqui atacar o item A. Perceba que o item A, y' igual a 2x, né, eu vou ter algumas observações aqui, ele já está na forma padrão, que é dy dx igual a fxy. Então, nesse caso, fxy é 2x. Então, quando a gente joga no GeoGebra, a gente obtém isso aqui. Mas como é que é feito para jogar lá no GeoGebra? É bem simples, né? Indo aqui para o GeoGebra, basta digitar isso, ó, campo. Aí já aparece aqui a opção, né, campo de direções f de xy. Então, a gente já joga o que fica do outro lado depois da derivada, ou seja, derivada no lado esquerdo da equação, e a função f de xy no lado direito. Então, perceba aqui o comportamento do campo de direção. Uma coisa que vem meio que descendo daqui, depois ele sobe. Ó. Ele vem descendo, né, a partir dos quadrantes 2 e 3, e nos quadrantes 4 e 1, ele está no sentido ascendente. Em particular, a gente viu lá que a solução uma família de soluções desse campo de direção, quer dizer, a família de solução desse campo de direção é a coisa da forma assim, y igual a x ao quadrado mais um certo c, mais c. Tá certo? Claro que a gente variando o c, a gente vai tendo elementos dessa família. Por exemplo, para c igual a 0, a gente tem a parábola x ao quadrado. Perceba que onde ela passa, ela tem uma tangente perto, as tangentes acompanham sua inclinação, tá vendo? São parecidas, é como se eu estivesse traçando esse gráfico aqui por meio dessas tangentes. Por exemplo, um outro elemento dessa família seria y igual a x ao quadrado mais 1, que é essa em vermelho aqui, tá vendo? Ó? Que g, tá vendo? G aqui, ó. Então, perceba que é outra também. Então, quando ela passa perto de uma tangente, as tangentes vão acompanhando a inclinação dessa parábola. Uma outra, por exemplo, se eu pegar aqui um c negativo, seria y igual a x ao quadrado menos 1, por exemplo. Menos 1. Então, perceba, ó, que ela também, ó, onde tem uma tangentezinha perto dela, ó, a tangente, ela se parece com a inclinação da curva, tá vendo? Então, os campos de direções nos ajudam a fazer esse tipo de análise. Embora eu não conheça essas três soluções de modo geral, tá certo? Eu não conheço elas, mas conhecendo campo de direção, eu posso ter uma noção delas. Saber mais ou menos como é que vai ser a cara dessas soluções. Tá certo? Aí eu vou apagar aqui para a gente ir para o próximo exemplo. Tá certo? Então, o próximo exemplo aqui, voltando aqui no nosso PDF, é o seguinte. Y' menos y igual a 0. Tá certo? Então, observe aqui como é que a gente vai trabalhar com esse exemplo. Vamos lá. Esse exemplo aqui não está na forma padrão. A forma padrão é o quê? Y' igual a alguma coisa. Então, aí a gente coloca na forma padrão, passando o menos y para esse membro. Então, fica y' igual a y. Então, ele fica na forma dy dx, que é o y', né? Igual a fxy. Só que no caso nosso, fxy vale y. Tá certo? Então, está aqui o campo de direção. É uma coisa meio que vem nos quadrantes, no segundo quadrante, ela vem aumentando e continua aumentando a partir durante o primeiro. Se ela está, por exemplo, no terceiro quadrante e vai para o quarto quadrante, ó, no sentido terceiro quarto, ela vai diminuindo, mas diminuindo de forma acelerada, né, a partir de um certo ponto. Ela começa não muito ascendente, ó, se eu pegasse uma curva aqui, ela vai aumentando.
No GeoGebra, como a gente fez isso, né? Como ficou y' igual a y, a gente basta colocar o quê? Campo e botar só o y aqui, que é o lado direito. Então, está aqui o mesmo campo que eu mostrei lá. Em particular, uma família de soluções aqui foi a seguinte, ó, y igual a... Quer dizer, a família de soluções foi essa, né? Y igual a c vezes e elevado a x. Tá certo? Aí a gente pode atribuir alguns valores a esse c e achar membros dessa família. Por exemplo, para c igual a 1, eu tenho aqui o e elevado a x. Tá vendo? Ó, onde a curva passa, ó, perceba que ela acompanha. Ó. Se eu pegasse qualquer outra curva que não fosse esse tipo de exponencial dessa família, não daria certo. Certo? Eu veria, por exemplo, tangentes cruzando ela ortogonalmente ou cruzando com um ângulo que não é um ângulo assim paralelo à curva. Ó, tá vendo? Ó? Aqui é como se ele fosse acompanhando a curva. Um outro membro dessa família, por exemplo, seria 2e elevado a x. Certo? Outro membro, por exemplo, seria y igual a menos e elevado a x, que aqui já é essa aqui de baixo, ó. Certo? E por último, vamos pegar mais um, quer dizer, menos 2e elevado a x. Tá vendo? Deixa eu só centralizar aqui. Pronto. Então, imagine o seguinte, se isso aqui fosse uma espécie de mangueira, ó, essa parte aqui fosse uma mangueira, imagine que a água, ao sair daqui, ó, ela estaria jorrando, ó, para todas as direções, digamos assim, né, se fosse a ponta dela. Claro que aqui não ficou, né, muito bom, mas pensa o campo de direções como uma espécie de campo de vetores, né, como se fosse um fluxo de alguma coisa. Ó. Esse fluxo ele tende a vir daqui mais acentuar, mais perto do x e se afastar rapidamente à medida que a curva vai indo para o sentido positivo do eixo x, tá certo? Tanto se afasta para cima como para baixo. Veja que a caída aqui, ó, ela vem assintótica aqui, mas aqui ela cai rapidamente, tá vendo? Em particular, para c igual a zero, esse aqui eu não tinha pensado, né? Eu vou ter 0 vezes elevado a x, vai dar 0. Então, o próprio eixo x é uma dessas curvas, tá certo? Do campo de direções, certo? É uma das curvas da família de solução da equação. Certo? Eu vou apagar aqui para a gente poder trabalhar agora o próximo exemplo, tá certo? Então é sempre bom, o GeoGebra ele tem essa funcionalidade que ele rapidamente, né, ele esboça, então essa parte aí é bom, você faz alguns exemplos na mão, porém tenta entender no GeoGebra porque ele é mais rápido, né? Lá você pode manipular mais os objetos, ver como é que as transformações estão acontecendo, tudo isso, né? Tem essas vantagens. Então aqui o item C é esse, dy dx igual a menos x sobre y. Esse aqui também já está na forma padrão, que é dy dx igual a fxy. Certo? Que é esse último aqui. Então, como ele já está na forma, né, dy dx igual a fxy, com f de xy igual a x menos x sobre y, no GeoGebra a gente obteve esse negócio aqui. Percebe que é um campo meio aparentemente circular, tá vendo? É uma coisa como se estivesse circulando aqui a origem. Entendeu? Ele poderia estar circulando como uma espiral, que à medida que eu vou dando voltas, ela aumenta a distância, ou simplesmente como uma circunferência mesmo, sem modificar a distância para o centro, tá certo? Em particular, na videoaula a gente chegou a ver, né? Então, vamos anotar aqui o nosso campo de direções, né? Campo, deixa eu clicar aqui, campo, clico aqui, ó, menos x sobre y. Então, apareceu aqui o campo de direção. Perceba que parece que deu uma diferenciada aqui do desenho, daqui para o desenho de lá, né? Às vezes dá essa mudadinha mesmo. Aí, beleza. Ó. Durante a videoaula, se você voltar lá, você vê que uma das soluções desse campo de direção foi essa aqui. Por exemplo, a circunferência de raio 1. Certo? Perceba, ó. Toda tangentezinha que está perto da circunferência, ela se parece, a inclinação dela se parece com a inclinação da circunferência, tá vendo? Aqui, aqui. Se eu pegar, por exemplo, um outro membro dessa família, que seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é a circunferência de raio 2, né? Eu poderia escrever igual a 4, tem aqui também. Então perceba a vantagem que o GeoGebra traz em relação a você fazer o cálculo manual. Ele é muito mais rápido. Contudo, sempre ressalto, você tem que saber fazer na mão para você saber o que está acontecendo. Por exemplo,
Ah, por que tem essa retinha inclinada aqui? Não é uma pergunta que você tem que saber responder. Você tem que dizer o seguinte, é porque no ponto 1, 2, qualquer curva que passar nele, aqui, ela vai ter a reta tangente a ela nesse ponto, vai ser, digamos assim, vai ser paralela a essa reta aqui, ou seja, vai contar esse pedacinho aqui da tangente, tá certo? Então, é isso aí, né? Volta lá na videoaula onde eu revisei os conceitos do cálculo que você vai entender direitinho. Volta lá também em campos de direção se tiver com alguma dúvida, porque assim, senão isso aqui na tela vai parecer um monte de palitos apenas. E você não vai saber como essa coisa está se processando. Então é muito interessante, eu sempre ressalto. Entenda o porquê das coisas, não é só usar o software, né? Então é isso aí, né? Espero que tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.